Você sabe que essa semana eu também recebi uma mensagem, aliás não foi uma, foram algumas, porque a gente falou aqui com a Ana Tércia Tiba, psicóloga, sobre a importância do entrosamento entre escola e família. Uma telespectadora perguntou como é que ela deveria conduzir se a escola estava indo para um lado que ela discordava, né? Na verdade, a escola é a autoridade diante dos nossos filhos e a gente aprende na Bíblia, inclusive, que a gente tem que respeitar as autoridades. Agora, cabe à família escolher bem a escola, saber se essa escola ela está indo de encontro com seus valores, se vocês estão falando a mesma língua. E esse entrosamento é importantíssimo para o desenvolvimento do seu filho, do seu neto, da criança pela qual você é responsável. E é por isso que a gente convidou hoje uma pedagoga muito querida, especialista em alfabetização, ela é gestora pedagógica da escola Eduque e ela que vai nos ajudar a entender um pouco mais a importância desse entrosamento. Tatiana Duarte, obrigada por estar aqui com a gente. Bom te receber. Cláudia, vamos sentar ali pra gente continuar o bate-papo. Ótimo que você tá aqui, né? Você ouviu eu falando. É uma alegria A estar turma ficou aqui. assim, puxa, ouviu a gente conversar essa coisa da escola ser autoridade e esse entrosamento é de fato importante, né? Fundamental. É fundamental que a família, ela procure a escola sempre que tiver alguma dúvida, porque ambas querem a mesma coisa. Querem que essa criança aprenda e que ela seja feliz, né? Porque para curtir, para aproveitar essa escola, ela tem que ter um bom vínculo na escola. Então, quando a escola pode ajudar essa família, é fundamental. E a gente sabe que muitas vezes essa escolha ela é precipitada e ela também acaba esbarrando em alguns detalhes como é a que eu posso pagar, é a que é perto da minha casa. E, na verdade, a gente precisa olhar mesmo o que é essa escola antes de pensar nesses outros detalhes, né? Perfeito. Na hora que a gente está escolhendo uma escola, a gente precisa visitar, perguntar sobre a formação dos professores, perguntar sobre a concepção da escola, visitar num momento em que esteja em atividade, para que a gente consiga ver as crianças aprendendo, as crianças se alimentando. Então, isso tudo vai fazer com que você tenha certeza de que aquele espaço é para o seu filho. Perfeito. E tem idade pra gente colocar a criança na escola? Idade certa? A gente sabe que muitas mães têm que voltar a trabalhar e aí precisam de um suporte. A partir dos 4 meses, os berçários estão preparados para receber os bebês. É claro que cada família faz uma escolha, mas a partir dos 4 meses a gente já recebe os bebês num espaço planejado, programado, que envolve, né, que cuida muito da questão do bem-estar dele. Então, a rotina, a alimentação, a higiene, planeja atividades que esse bebê possa se desenvolver, o que é fundamental. Então, uma criança que entra desde muito pequenininha na escola é uma criança que consegue se desenvolver, né, desde logo, né, as já vai crescendo. As sinapses desse bebê estão em atividade. Então, já a partir do momento que ela entra na escola e é desenvolvida, essas sinapses vão sendo construídas e vão sendo desenvolvidas também. Isso, gente, é com base científica, tá? Porque você sabe que nos Estados Unidos existem muitas dessas escolas, até um estilo de academia de ginástica para bebê, que eles aprendem a dar cambalhota, a ter equilíbrio. Isso tudo tem sido comprovado que é muito importante para o desenvolvimento da criança, né? Agora, pensando na criança que entra bebezinha, eu acho que não existe tanto ali um problema na adaptação. Mas para aqueles que já estão lá com seu 1 aninho, 2 aninhos, tem aquela adaptação. Como é que é a adaptação ideal para a criança? A adaptação ideal é quando a gente consegue planejar isso antes. Então, o ideal seria fazer uma entrevista de matrícula, que a gente fala na escola, a gente usa muito esse termo, entrevista de matrícula, para que a gente possa conhecer essa criança, entender a rotina dela. A partir disso, né, conhecendo um pouquinho mais de como essa criança se comporta, a gente planeja e aí a gente vai fazendo gradativamente. Então, no primeiro dia, 1 hora. No segundo dia, às vezes 1 hora de novo, porque a criança está mais angustiada, está mais chorosa, gruda na perna da mamãe, do papai, às vezes da vovó, que ajuda muito nesse processo também.
Então, gradativamente, a gente vai aumentando o tempo de permanência da criança na escola para que essa criança se sinta segura. Isso é fundamental. 2 pontos muito importantes da adaptação é quando a criança entende que ela vai para a escola para brincar, e aí eu estou falando de crianças pequenas mesmo, e que a mãe ou alguém volta para buscar. Né? A grande dificuldade da criança é que ela vai ficar lá e ninguém vem me buscar. Não, a mamãe volta, ou o vovô, ou o transporte escolar, né? Dependendo da rotina de cada criança. Perfeito. Eu me lembro que era meu maior momento de angústia, assim, a adaptação dos meus filhos deixar na escola. E o Gabriel chorava, e ele era pequenininho. E aí tinha escola, eu me lembro que eu tentei adaptação até em 2, 3 escolas, eu não lembro exatamente quantas, porque era muito sofrido para mim, para ele, e eu ficava assim meio angustiada, porque tem umas escolas que elas falam, deixa chorando mesmo. Outras assim, não, entra um pouquinho, espera ele acalmar. Qual que é o certo? Cada escola tem um jeito de organizar esse processo de adaptação. Eu, como pedagoga, acredito que essa progressão, né, aos poucos, é o ideal, né? Para que a família também, para que essa mãe entenda e conheça essa realidade da escola, ela tem que entrar um pouquinho. Uma coisa é visitar a escola, né? Outra coisa é você entrar com seu filho dentro da escola e deixá-lo. Então, o processo de adaptação também é um momento da família conhecer como acontece isso, como meu filho fica dentro da sala de aula, mas como é que é o lanche, né? Mas ele escova o dente, mas quem acompanha a escovação de dente do meu filho? Então, o momento de adaptação é um momento que a família também tem de conhecer um pouquinho dessa realidade, dessa rotina, e que isso geralmente, Cláudia, tranquiliza muito o coração das mães. Eu imagino. Imagino, eu já vivi muito isso, né? Passou. Mas é uma fase para a mamãe sofrida, viu? Muito eu vou te confessar delicada. que não é brincadeira você deixar seu bebezinho ali, né? Os meus são tudo velhos. Eu digo que o meu filho já tá ficando mais velho que eu. E é assim mesmo, eles vão crescendo, né? Agora, tem recaída mesmo depois da criança adaptada, né? Essa recaída, ela pode ter algum significado? Ela tem um significado de que essa criança, né? Pode acontecer da criança no primeiro dia amar a escola porque ela nunca viu aquele brinquedo do parque ou a música que a professora cantou. Então, tudo aquilo encanta, o olhinho enche de brilho. E aí, conforme isso vai acontecendo, os dias vão se passando, aquele brinquedo que é tão interessante passa a ser mais comum. Aquela música tão bacana que a professora cantou, ela já cantou algumas vezes. Então, isso tudo vai caindo na rotina. E essa criança, ela começa a falar, opa, tô com saudade da minha mãe. E aí tem as recaídas, né? É comum, a gente espera isso mesmo, a gente orienta as famílias, porque às vezes a criança no primeiro dia pega a mochila, fala tchau mãe, e a mãe fala, ai meu Deus, e agora? Perdi meu filho, e agora foi, foi, mas pode acontecer no 3º, 4º dia, da criança começar a chorar, dizer que não quer mais ir, que quer ficar junto com ela. E aí também cabe à escola, junto com a família, organizar e planejar uma despedida mais rápida, por exemplo, porque às vezes a família vai se despedir e às vezes começa a conversar mais com a criança e aí a criança olha para a mãe, olha para a professora e aí é mais difícil de se despedir. Então, uma boa dica é deixar a criança no chão, porque muitas vezes elas vêm no colo e aí é muito difícil se aproximar dessa criança, né? E sempre fazer uma despedida um pouco mais breve, não demorar muito, porque às vezes a gente fica com a mãozinha segurando e a criança fica, e agora, o que eu faço? E é claro que a criança vai escolher
A mãe, a vovó, né? O papai. O Porto Seguro, né? Exato, quem ela conhece. E me fala uma coisa, quais são os indícios que a criança dá de que tem alguma coisa errada na escola? A gente sabe, por exemplo, a gente está aqui diante de uma pedagoga que tem uma escola maravilhosa, que funciona de um jeito gostoso, que é extremamente seguro. A gente sabe que não é realidade para todo mundo, pelo Brasil todo, né? Exato. E as mães ficam preocupadas. Exato. Qual é o sinal de que tem alguma coisa errada nessa escola? Nesse processo de adaptação, é comum que a criança tenha mais dificuldade de entrar na escola. A partir do momento em que a criança já está adaptada, tem colegas referência, fala da professora, gosta de ir à escola, é muito feliz lá, esse é um indício, né? Às vezes tem fim de semana que a criança fala, eu quero ir para a escola, hoje não tem escola. Agora, a partir do momento que, de alguma maneira, essa criança começa a trazer desconfortos, chorar bastante, não dormir, não comer, dizer que não quer ir de jeito nenhum, então aí essa família vai precisar se aproximar dela de um jeito muito delicado, porque às vezes as famílias perguntam tanto que a criança fica, não sabe muito bem o que responder e acaba às vezes respondendo coisas que nem são verdade, né? Porque elas fantasiam coisas também, isso é comum da faixa etária. E aí a gente tem que conversar com essa criança e entender o que está acontecendo. Às vezes é um amigo, às vezes é o dia do brinquedo, que é o dia que geralmente eles levam um brinquedo de casa para a escola e que ele não quer compartilhar com o colega. Então a gente tem que entender o que é que está acontecendo para que a gente possa ajudar. Então, a família, a partir do momento que a família sabe disso, ela tem que compartilhar com a escola para que a gente possa fazer ajudar, né, de maneira em conjunto, né, coletivamente. Perfeito. Você é especialista em alfabetização, né, Tati? Exato. Nesse processo, a gente tem aqui no Brasil aquela coisa da alfabetização em torno de 6, 7 anos, não é Perfeito. isso? Essa é a idade. Criança que se alfabetiza com dificuldade ou não consegue ser alfabetizada com 7 anos é um sinal de que não está legal ou não? A partir de 7, 8 anos, a gente espera que a criança tenha terminado o processo de alfabetização, tá, Cláudia? Na verdade, a gente começa esse processo de alfabetização desde muito pequenininhos, de um jeito sempre lúdico, a partir do momento que a gente conta histórias para essa criança, a partir do momento que essa criança vê a sua família lendo jornal, lendo revista, ela vai se aproximando desse universo das letras. Mas com 7, 8 anos, a gente considera, né, ser uma faixa etária que já dê para a gente falar que tem que estar fechado esse processo de alfabetização. A partir dessa idade não está fechado, a gente precisa cuidar. E aí é fazer parceria com a escola, é pensar em atividades de reforço, para que a gente possa ajudar essa criança a se desenvolver. Perfeito. Você vê que o tempo todo a parceria ela é citada, porque ela de fato é importante, né? Então você tem que ter a escola como uma aliada. E quero te perguntar agora, bem pessoal, assim, é chata a mãe que toda hora tá na escola ou é bem vista? É legal isso pro lado da escola? É muito bem vista. É muito bem vista. A família tem que estar na escola, porque tanto a família quanto a escola, elas querem uma coisa só. Né? É uma criança feliz, porque ela tem que ser feliz dentro da escola, ela tem que se desenvolver e ela tem que aprender. Então, a parceria da escola com a família, ela é fundamental no êxito dessa aprendizagem. Na sua escola, na Escola Eduque, você tem quantas crianças, Tatiana? 420 crianças. Uau, é uma big escola, né? Fica onde? Na saúde. Na saúde. Na saúde. Olha, você que está aí nessa região, ó, que privilégio, né? Porque hoje em São Paulo, se a gente não está na região, fica complicado, porque o trânsito está muito difícil. Mas está na saúde, aproveita. É escolaeduque.com.br o site, www.escolaeduque.com.br, no Facebook Escola Eduque, e o telefone é o 011 5581 0123. 011 5581 0123. Adorei te conhecer. Cláudia, muito Meus obrigada. parabéns e, assim, parabéns pelo desafio da missão também, que a gente sabe que isso transforma o mundo, se bem feito, né? Exatamente. Você possa transformar muito, muito mais, viu? Cláudia, Parabéns, obrigada.
Foi um prazer conhecer. Obrigada a você.